Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações, né? E o mais importante, que ela permaneça. Deus abençoe você, sua família, e nessa noite nós estamos aqui para falar algo da parte de Deus no seu coração. Eu gostaria que antes de nós lêssemos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração sobre este momento que nós estamos aqui vivendo, nesse instante. Feche teus olhos e oremos a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dom da vida. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, aqueles que ainda vão assistir. Que tudo que nós falarmos aqui, Pai, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. Que tudo que nós falarmos aqui, ó Deus, possa achar espaço no coração dos Teus filhos e que possamos rever os nossos conceitos para termos uma vida melhor segundo a Tua vontade. Pai, nós somos criados, cada um dentro da sua casa, do seu lar ali, com orientações dos nossos pais, e nós vemos que muitas das vezes contradizendo as próprias Escrituras. E nessa noite eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que possamos renovar a nossa mente e fazermos somente aquilo que agrada ao Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida para levar esta palavra aos teus filhos, e que eu não venha atrapalhar o mover do teu Espírito, e que ache um coração do outro lado disposto a ouvir e fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós da Igreja Evangélica Fé Milagres, no terceiro domingo do mês, nós temos trazido aqui uma palavra direcionada à família, onde nós tratamos o indivíduo e cada um na sua ocupação, na sua função, vamos assim dizer, orientando. E quando nós despertamos para isso e cada um faz a sua parte, com certeza o relacionamento melhora, as coisas se encaixam, alegramos a Deus e as bênçãos dele vêm sobre nós. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Lucas, que Lucas escreveu, que está no capítulo de número 12, a partir do versículo 16. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Mais uma vez, Lucas, capítulo 12, versículo 16 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, em algumas versões diz insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Este evangelho que Lucas escreveu, e aqui neste momento Jesus está contando uma parábola, não somente para os discípulos, mas para uma multidão. Se você voltar um pouco atrás, você vai ver que tem uma multidão ali junto, ouvindo esta palavra. Ele conta esta parábola e ela nos mostra algumas situações que de repente a gente age dessa maneira. A primeira coisa, e tem alguns detalhes importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, são detalhes que podem fazer uma grande diferença. Veja que Jesus começa dizendo que este homem é um homem rico. Então ele já era rico. O campo de um homem rico. E não sei se aconteceu com você, pelo menos no meu tempo, hoje já estou com a idade já um pouco avançada, vamos dizer assim, já vivi bastante, já tive muitas experiências, mas quando eu era criança, eu lembro que todos os nossos pais, pelo menos assim foi na minha época, eles nos orientavam a importância de estudar,
para se ter uma boa profissão, para se ganhar dinheiro e para ser rico. Então nós crescemos com essa orientação dos nossos pais, que a gente haveria de ser ricos, porque grande parte das pessoas que faziam parte do meu círculo de amizade ali quando criança, pessoas trabalhadoras, mas ali com muitas limitações, e a gente passou muita vontade de ter as coisas. Então a orientação que foi colocada na nossa cabeça é que a gente deveria estudar, deveria se esforçar para ser pessoas ricas, quer dizer, ter as coisas. Então isso foi incutido em nós. E aquele homem do texto ali, ele já era rico. E o campo dele, que ele plantou, e eu fico tentando assim entender, porque naquele tempo a gente ouve muito dizer que se usava muito o trigo na alimentação, né, das pessoas naquele tempo, também o milho. Então eu creio que este campo era um campo de cereais, porque até ele fala que o que ele colheu, né, no texto à frente a gente vai falar sobre isso, os celeiros não caberiam e aquilo ali daria por muitos anos, quer dizer, somente cereais bem armazenados que pode demorar esse tempo todo. Era algo que não era perecível, não era como uma fruta. Ele não teria como guardar aquelas frutas que certamente elas iriam amadurecer e com o tempo iriam apodrecer também. E o campo daquele homem produziu com abundância, quer dizer, além do que ele esperava. Tanto é verdade que ele já tinha os seus celeiros e ele viu que os celeiros que ele já tinha não seriam capazes, né, de guardar o que ele iria colher. E eu queria fazer essa leitura novamente, são poucos versículos, colocando o pronome que está embutido e às vezes a gente passa despercebido. Veja que ele diz assim, a partir do versículo 17, ele fala assim, e arrazoava, quer dizer, falava consigo mesmo dizendo, o que eu farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, eu farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, quer dizer, eu, né, maiores, e recolherei, quer dizer, eu recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, descansa, bebe, quer dizer, eu, e alegra-te, quer dizer que ele está falando sempre em primeira pessoa, eu, meus. É uma pessoa assim muito egocêntrica, que vê somente as coisas na sua visão, do seu jeito, e eu farei aquilo. Ele coloca a primeira pessoa em primeiro plano, ele diz consigo mesmo, ele quer fazer aquela coisa e quando ele se depara com um resultado além do que ele esperava, ele tem que tomar uma atitude. Aí eu queria chamar você para uma reflexão daquilo que aconteceu na vida daquele homem. Pense comigo, ele já tinha celeiros prontos ali, só porque eu imagino, e é lógico isso, a propriedade dele tinha os seus limites, até onde iria aquela propriedade. Ele plantou dentro do campo e aquele campo tinha um limite e dentro da propriedade dele estavam os celeiros dele. Você não concorda comigo que de repente seria mais fácil ele construir outros celeiros além daqueles que ele já tinha, do que ele desmontar, né, destruir os que ele tinha e fazer outros maiores? Porque tudo que você destrói, que você vai reformar, vai ter perda. Então ele com certeza, na destruição daqueles celeiros e que ele ia destruí-los, ele iria perder material, ele iria perder mão de obra, aquela coisa toda. Ao passo que se ele fizesse outros celeiros, ele ia aumentar, né, a condição dele guardar os grãos, mas ele não poderia destruir. Mas por quê? Aí eu comecei a questionar sobre isso. Porque na cabeça de uma pessoa como essa, ela sempre quer coisas maiores, porque aquilo ali predispõe status, predispõe que a pessoa está sendo bem sucedida, e é uma resposta que ela quer dar para todos que o cercam, que estão vendo ela. Vendo?
aquele homem, ele destruiu os celeiros porque a colheita dele foi tão boa que ele não tinha como guardar, ele teve que aumentar os celeiros. Mas ele perdeu ali alguma coisa em destruir. Ele teve que ter um gasto ali que de repente ele não precisaria ter, destruindo aquilo que já está pronto. E veja que o texto segue dizendo assim, que o que ele iria colher daria para muitos anos. Mas aí mais uma pergunta para você refletir junto comigo aí. Quando ele colhesse aqueles grãos, aqueles cereais ali que iriam ser guardados nos celeiros maiores que ele iria fazer, essa era a intenção dele. O que ia acontecer com aquele campo? Porque nós sabemos que a cada ano, dependendo da cultura, você usa a terra até mais de uma vez. Mas vamos supor que aquele tipo de cereal, né, de grão que ele iria colher naquele momento, iria armazenar, e daí? E o próximo ano? Ele não iria plantar novamente? Será que aquele campo ia ficar inativo? Ou ele iria usar aquele campo no ano seguinte? Porque ele fala consigo mesmo que a colheita foi tão boa, foi tão além do resultado que ele previu, que não tinha como guardar, tanto é que ele iria aumentar, né, o celeiro. E ele diz para ele mesmo: descansa, come, bebe, regala-te, quer dizer, ou alegre-te. Quem não iria ficar alegre com uma situação dessa de colher mais do que plantou, mais do que espera? Todos nós iríamos ficar. Só que quando ele fala assim, descansa, ele ainda teria todo o trabalho da colheita. Teria que supervisionar, porque nós vimos aqui que ele era um homem rico. Ele era alguém bem sucedido. Só de ser chamado de rico, com certeza ele tinha seus bens, as suas posses. Era uma pessoa até admirada por alguns, eu creio, respeitada por muitos, porque quando nós vemos uma pessoa rica, lógico, desde que ela venha se enriquecer licitamente, de maneira honesta, isso traz uma admiração para nós, porque é alguém que foi bem sucedido, que fez a sua parte, que teve méritos naquilo que ele conseguiu. E neste caso aqui, este homem, ele não é questionado em momento algum a maneira como ele ficou rico, mas o fato é que ele já era rico, então ele já estava em uma situação boa, e aí ele põe para ele mesmo que ele iria descansar, ele ia comer, ele iria se alegrar. Mas só porque tem um detalhe, amados: ninguém controla o amanhã. Até tem uma frase que diz assim, que o amanhã não existe, porque quando nós chegarmos amanhã, ele já vai ser o nosso presente. O amanhã não existe, por isso nós devemos viver o nosso presente. E mais, na sequência aparece aquela palavra que sempre Jesus usa para nos orientar, para nos direcionar, quando ele fala assim, mas. Esse mas, ele dá uma pausa na história que está transcorrendo para nos ensinar, porque aí o próprio Deus chega para aquele homem e diz assim para ele: louco, insensato, esta noite pedirão a tua alma. Eu presumo, quando ele diz esta noite, quer dizer, algo que vai vir, essa conversa está sendo tratada durante o dia. Aí se você me perguntar que horas que essa conversa foi tratada ali, que Deus falou a este homem, de repente pode ser na parte da manhã, ou de repente pode ser após o meio-dia, na parte da tarde. O fato é que quanto mais tarde essa conversa aconteceu, menos tempo aquele homem tinha para fazer alguma coisa. Porque se nós analisarmos aqui, não há indício nenhum, não há pista nenhuma em dizer que aquele homem era casado, não se sabe. Se tinha filhos, não se sabe. Se tinha família, não se sabe. Não tem indício nenhum. Você pode ler e reler, você não vai achar indício nenhum. E aí vem aquela palavra, aquela pergunta: o que tens preparado? Para quem vai ficar? Tens preparado, quer dizer, a pessoa que lutou tanto para adquirir, levou uma vida de sacrifício para estar ali, para ter aquilo ali, e vai chegar um momento que na hora que ela pensa que ela vai descansar, que ela vai comer, beber e se alegrar, depois de ter lutado tanto para adquirir aquilo ali, aí chega Deus para ele assim: olha, hoje eu vou te recolher, e tudo que você fez aí, todo o seu esforço aí,
vai ficar para alguém. E para quem vai ficar? Para quem você lutou tanto para adquirir, para ter as coisas, para quem vai ficar? Porque infelizmente a nossa geração, eu digo nossa porque eu já pensei muito dessa forma, hoje graças a Deus eu mudei esse conceito na minha vida. Nós temos às vezes preparado muito, a gente tem corrido atrás de muita coisa e às vezes nós temos deixado de viver. Temos preparado muito e vivido pouco. Vivido pouco, pastor, como assim? Com pouca intensidade. Não, gastamos às vezes todos os nossos esforços nos nossos trabalhos, naquilo que nós temos que fazer para adquirir bens, né, conforto e tudo mais. E às vezes temos tido dificuldade de estar perto das pessoas que nós amamos. Eu tenho acompanhado, que eu e minha esposa, a gente sempre tem assim, trabalhado com famílias, e eu tenho visto muitos pais que não estão vendo os filhos crescerem, não sobra tempo, porque o pai trabalha demais, o pai tem muitas ocupações. Quando eu digo pai, os pais, tanto o pai quanto a mãe, e não tem sobrado tempo para as crianças. É porque às vezes quando chega em casa está cansado e não tira nem minutos para estar com o filho, para ver como está o andamento na escola. Tem terceirizado, a gente fala muito essa palavra, né? A educação dos filhos, e a criança fica até, entre aspas, sem identidade, porque o pai e a mãe, que deveriam estar tratando diretamente com a criança, terceiriza a educação dos filhos, e aí é onde que não se aprende valores, que não se valoriza aquilo que tem, e lá na frente a gente sabe que o resultado não vai ser legal, não adianta. Aquele homem, você vai ver que ele, nesse momento que Deus chega para ele, ele se assusta, porque ele vive como se Deus não existisse. Parece que Deus não faz parte da vida dele. Quando nós falamos dessa forma, estamos aqui falando das atitudes daquele homem ali, dá a impressão que nós estamos assim criticando ou até reprovando, a palavra certa é essa, a atitude dele. Nós devemos planejar, sim. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos. Então, quer dizer, nós podemos fazer plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, você que está aí com seus planos em andamento, você pode planejar, você pode buscar isso que você tenha planejado, só porque tem um detalhe, aí vem mais uma vez aquela palavra mas. É sábio planejar? Sim, é sábio, mas devemos fazer com sabedoria, com a ajuda de Deus, através da orientação do Espírito Santo. E quando você busca essa orientação por meio da oração e da leitura bíblica, a orientação vem até você. Você vai saber como agir dessa forma. Depois, quando você tiver tempo, você leia esse texto mais uma vez, e você vai ver que no início, aqui no versículo 13, um homem chega até Jesus no meio da multidão e fala assim: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Quer dizer, veja que ali tem uma situação de alguém que está reclamando a parte que é dele de direito, mas o outro está se beneficiando dela. O que eu quero chegar? Você ama a sua família? Você ama os seus amigos? E você ama o seu próximo? Que Jesus, ele nos ensina a nós amarmos os nossos inimigos. Aí já começa a conflitar a nossa cabeça. E que louvor há quando eu abençoo alguém que eu amo? O próprio Jesus falou que louvor há isso. Então eu comecei a observar a vida deste homem e comecei a pensar, ele poderia certamente ficar com aqueles celeiros que ele já tinha, ele poderia pegar todo o excedente que ele não iria conseguir guardar nos celeiros que ele já tinha e abençoar a vida das pessoas que estavam ali ao seu redor. De repente, os familiares, os amigos, de repente, hoje, no nosso caso agora, instituições que cuidam de vidas, que fazem por onde. Eu tenho certeza que tem sim muitas pessoas precisando de recursos, passando às vezes dificuldade, e a pessoa preocupada ali em guardar, em se garantir,
Porque o brasileiro tem isso, o ser humano tem isso, ele quer viver de renda, ele quer chegar a um tempo na sua vida que ele não quer fazer mais nada. Se você conversar com a pessoa, ela já está pensando na aposentadoria para ficar quieto, para não fazer nada. Mas a Bíblia fala que o nosso descanso não é aqui. Então nós temos sim que estar trabalhando enquanto Deus nos der vida e saúde, estar buscando fazer acordo para Deus, para o nosso próximo, porque assim é o que Deus quer de nós. Todo recurso que Deus coloca na sua mão, nós somos como mordomos de administrar aquilo, nós vamos usufruir sim, mas nós podemos abençoar as pessoas. Eu poderia aqui citar vários exemplos aqui de coisas que você pode fazer e atitudes pequenas que vai alcançar a vida de muitas pessoas. Deixa eu te falar algo aqui. Abre o seu guarda-roupa na hora que você tiver tempo e veja quantas roupas você tem e pergunte para você mesmo se de repente você precisa de todas aquelas roupas que você tem. Eu te garanto que não. Então, se você não precisa de todas aquelas roupas, será que não seria uma atitude louvável e isso com certeza iria agradar a Deus? Será que não seria bom a gente pegar ali parte daquelas roupas ali e repassar para as pessoas menos favorecidas? Pessoas que às vezes nesse tempo de frio não estão tendo uma blusa. Dia desses à noite, saí com a minha filha, a gente paramos em um lugar e eu vi um rapaz que veio nos pedir ali, né, algo, e ele estava com a blusa muito fraquinha e eu fiquei até sem graça porque eu pensei comigo mesmo, aquele rapaz vai passar frio à noite, porque a blusa é muito fina. Então, assim como aquele rapaz, tem muitas pessoas nessa situação. Eu admiro as pessoas que fazem essas campanhas do agasalho e admiro mais ainda as pessoas que doam esse agasalho, porque tem muitos lá que estão passando frio. Pensa, você saber de alguém que morreu de frio. Imagina, a pessoa contrai uma doença aí por causa do frio. Então nós temos condição. Veja que isso é só um detalhe mínimo de algo que você pode fazer. Quantas coisas que você tem que de repente você poderia abençoar a vida de alguém. De repente a gente reclama tanto de coisas que está ao nosso alcance e pessoas que às vezes até sonham com aquilo ali e você está aí guardando coisas que você nem vai utilizar. O quanto seria melhor se nós pegássemos tudo aquilo que nós temos e começássemos a repassar para as pessoas que precisam. Então tem como fazer isso. E aquele homem, ele poderia pegar todo o excedente da sua plantação, porque veja, eu admiro a fé de quem planta, porque a pessoa planta, ela gasta seu tempo, ela gasta com insumos, com um trato ali, dependendo de chuva, dependendo de sol, de condições climáticas para ter uma boa colheita. E o fato é que ele já tinha o resultado em vista, ele sabia que a coisa tinha acontecido, ele já tinha recebido a bênção de Deus sobre a vida dele e ele, como ele conhecia daquilo que ele estava fazendo, ele sabia que não teria como guardar aquelas coisas nos celeiros que ele já tinha. Tanto é que a ideia dele era destruir e fazer maiores, mas ficasse com aqueles que ele já tinha, que já ia dar uma boa condição para ele, porque ele já era rico. E por que não pegar todo o excedente e passar para as pessoas que realmente precisavam? Porque você vai lembrar comigo, nos evangelhos, você vai sempre ler ali a situação de uma viúva passando dificuldade, de pessoas pobres, de cegos, de mendigos, Jesus curando, abençoando a vida daquelas pessoas. Então, quer dizer, havia pessoas que precisavam daquilo ali. Pensa quantas pessoas que ele iria ter condição de abençoar e o quanto ele iria agradar a Deus e o quanto nós podemos fazer isso. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para outra situação também, que quando ele fala assim, agora eu vou descansar, agora eu vou comer, agora eu vou beber, agora eu vou regalar, vou me alegrar, ele está falando o amanhã como se o amanhã fosse uma certeza para ele, e o amanhã ele de repente pode até não chegar para nós. Nós temos que começar a mudar a nossa forma de encarar as coisas, porque se assim nós fizermos, nós vamos começar a amar mais incondicionalmente, nós vamos respeitar mais, nós não vamos ter dificuldade de perdoar as pessoas, porque não vamos saber se vamos ter mais esse tempo, nós não vamos ter dificuldade em relacionar com as pessoas, em dizer que nós amamos, que vai que nós perdemos alguém e depois a gente fala assim, nossa, eu queria tanto ter falado isso, eu queria tanto ter feito isso, mas espera aí, por que não o fez antes? O que te impediu? De repente seja essa correria que nós falamos,
das pessoas que estão preparando demais as coisas, estão deixando de viver. E eu lembro bem quando eu já comecei isso várias vezes com o pastor Lélio, e sempre falo para ele, assim, pastor, quantas vezes puder, estou citando ele, mas que isso sirva de exemplo para você. Quantas vezes já disse a ele assim, nas nossas pedaladas, caminhadas, nossas vezes que sentamos, assim, pastor, quantas vezes o senhor puder, vá na casa da mãe do senhor, visite ela, porque isso é muito importante para ela e vai fazer muito bem para o senhor no tempo futuro. Porque eu não sei se você sabe, que eu trabalho secularmente em uma empresa e eu começo a trabalhar às 7 horas e já perdi minha mãe, já fazem 11 anos já. Eu lembro bem que eu começava a trabalhar às 7 horas e eu passava na casa da minha mãe antes das 7 para vê-la, questão de minutos, mas ali eu via ela, via como que ela estava, ela me via, a gente começava a ler um pouquinho e eu ia trabalhar e isso não me pesava. Era 2, 3 vezes na semana e no final de semana sempre tinha oportunidade, eu estava lá vendo ela. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque se a gente se desdobrar, o que aconteceu comigo? Eu acordei de repente minutos, 10, 15, 20 minutos antes do tempo que eu poderia estar deitado, mas aqueles 20 minutos não me fez falta, porque eu tive um tempo com a pessoa que me amava, a minha mãe, aquela coisa toda. Então eu queria que você começasse a rever aí, né, os seus planos, aquilo que você tem lutado aí, para você de repente tirar mais esse tempo para estar com as pessoas que você ama. Eu gostaria de ler para você aqui na carta que Tiago escreve algo na carta, no capítulo 4, no versículo 13, ele escreve algo que eu gostaria que você passasse a adotar essa estratégia para que isso fizesse parte da sua vida, porque isso agrada a Deus. Veja, Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14 e o 15. Vou começar a ler a partir do versículo 13. Tiago capítulo 4, versículo 13, o título já começa assim: a falibilidade dos projetos humanos, quer dizer, os nossos projetos eles têm falhas. Versículo 13 diz o seguinte, Tiago 4, 13: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É o que aquele homem tinha que ter falado. Se Deus quiser, eu vou fazer celeiros maiores. Se Deus quiser, eu vou guardar o resultado da bênção que Ele colocou sobre a minha vida, que foi essa colheita além do que eu esperava. Se Deus quiser, eu irei descansar. Se Deus quiser, eu vou comer e beber da renda que Ele colocou em minhas mãos. Se Deus quiser, se Deus fez, eu vou ficar feliz. Mas se Deus me recolher, eu também irei feliz. Então, tudo na nossa vida é se Deus quiser. Porque no início da oração, quando nós fizemos aquela oração no início aqui, eu disse que a vontade de Deus prevaleça, que ela seja sobre a nossa vida. Por quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Então, se Deus quiser, nunca se esqueça disso. Porque não adianta nós fazermos planos, nós projetarmos, fazermos que isso acontecer, com tantos anos vou ter isso, com tantos anos aquilo, mas espera aí, será que eu vou chegar até lá? Será que eu vou ter essa condição? Quantas pessoas já foram tiradas de nós aí e nós planejamos lá atrás que nós iríamos estar junto com essas pessoas até o fim dos nossos dias e hoje já não estão mais do nosso lado. Então, assim, há algo para se pensar. E te falo mais, não estou aqui profetizando isso não. Mas, de repente, metade das coisas que você tem planejado não irão acontecer. Porque, de repente, o tempo que você acha que tem, você não tem. Então, nós temos que viver com intensidade o presente. O passado já passou. São poucas coisas que nós temos como consertar no nosso passado. O presente está diante de nós. Temos que viver com intensidade, sem resguardo nenhum, de amar, de perdoar, de fazer a vontade de Deus, não ter vergonha, de
de falar para a pessoa que está aí do seu lado: olha, eu te amo, olha, eu amo muito a sua vida e quero agregar na sua vida. Então você pode fazer isso. E o futuro, agir como se ele não existisse, agir como se o amanhã não existisse, resolver as coisas do presente, não deixar para depois o que pode ser feito agora, amar mesmo com intensidade. As pessoas que você tem contato, não se acanhe, diga que ama elas, que de repente para ela vai fazer muito diferença, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, mas temos que fazer isso. E eu queria, para nós encerrarmos aqui, eu contar uma história de um rapaz, e essa história eu acompanhei ela de perto, então eu posso te afirmar que ela é verdadeira, porque eu presenciei todos os fatos. Então, assim, que isso sirva para nós. Houve um tempo que eu tinha um amigo meu, presbítero, e ele fazia um trabalho na Boaçara, é uma roça, uma localidade aqui, eu nem sei te falar, precisar a distância que é daqui lá. E eu fui com ele um dia à noite, numa terça-feira, um dia à noite, neste lugar que ali haveria um culto, e ele iria tocar, né, ia pregar lá, e eu fui com ele acompanhando ele, foi no início da minha conversão. E aí, a hora que eu encontrei com ele, um rapaz, que eu vou preservar o nome dele aqui, amigo dele, que até então eu não conhecia, estava ali no carro e fomos nós três. E no caminho, aquele rapaz falando da vida dele, e eu vi que ele estava passando por dificuldade, e como eu já disse, eu trabalho numa empresa. Aí me veio a ideia de dar uma oportunidade para aquele rapaz. O Espírito Santo tocou no meu coração. E eu falei assim: olha, eu vou precisar de alguém lá na empresa, e eu acho que você encaixa, então se você quiser a gente fazer um teste. Eu não quero sim. Isso era numa terça-feira, eu lembro que na quarta-feira ele já foi fazer um teste lá, e deu certo, graças a Deus. Aí na quarta-feira ele começou a trabalhar com a gente lá, logo ele já alugou, né, uma casa perto lá da empresa lá, para ele, para a esposa, para os filhos dele. E aí um belo dia ele chega até mim e fala assim: pastor, eu passei por uns momentos muito difíceis, pessoal, e nesse momento eu tive que pedir a ajuda das pessoas, e muitos me ajudaram, e eu estou devendo dinheiro para algumas pessoas, e eu vou pagar essas pessoas centavo por centavo. Aí eu disse a ele o seguinte, assim: olha, procura essas pessoas que você está devendo, porque elas com certeza vão saber que você está trabalhando. Eu sei que você tem criança pequena em casa, eu sei que você vai estar pagando o aluguel da onde você vai estar morando, então com certeza o seu salário não vai dar para saldar, né, todas as suas despesas e pagar essas pessoas. Isso vai levar um tempo. Então procure cada das pessoas que você deve e dê uma satisfação para elas, e você vai ver com certeza que Deus vai tocar no coração delas, elas vão entender. E quem está do outro lado esperando um pagamento, é interessante esse tipo de satisfação. Aí ele falou assim: não, pastor, eu vou pagar cada centavo que eu devo, e vou juntar o dinheiro, e vou gastar só com o que precisar, e vou pagar eles. Eu quero chegar no pessoa assim: ok, o seu dinheiro está aqui. Eu falei assim: não, vai por mim, converse com as pessoas. E aí a nossa conversa se encerrou ali, era numa hora de intervalo nossa lá. E não há de ver que no outro dia, depois que acabou o expediente, ele veio me procurar todo feliz, dizendo o seguinte: pastor, depois que o senhor me falou que lá, eu pensei, repensei e passei por cima do meu orgulho e procurei a pessoa que eu mais devia, mais quantidade, dinheiro, e aquele irmão lá da igreja lá, eu fui e conversei com ele, expliquei para ele, ele virou para mim e disse assim: meu irmão, não precisa me pagar não, eu estou perdoando a sua dívida, você pode ficar em paz, fica tranquilo, não precisa me pagar não, Deus tocou no meu coração, estou perdoando a sua dívida, receba essa bênção sobre a sua vida. Aí ele ficou muito feliz, e daí a pouco tempo ele conseguiu pagar as outras pessoas, mas o principal pessoa que devia, ele conseguiu pagar aquela pessoa, ele não precisou pagar aquela pessoa. Mas onde é que eu quero chegar?
E isso tem a ver com o que nós falamos aqui. Tem pessoas que levam a vida toda querendo provar para outros que são bons, que têm condições, que vão atrás do seu orgulho. Esse homem que eu citei agora no final, ele iria passar uma vida de limitação, limitando os seus filhos, de terem, de repente, ter uma alimentação melhor, uma condição melhor, porque ele estava preocupado em pagar uma dívida, porque ele teve orgulho, no primeiro instante, de procurar aqueles que ele devia. Mas no momento que ele desfaz aquele orgulho, ele se humilha, ele vai atrás daquela pessoa, ele consegue o perdão dela, e a dívida que ele tinha é perdoada. E assim somos nós. Nós temos que parar de ter esse orgulho, de querer provar para as pessoas que nós somos bons. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós temos que provar para Deus que nós queremos fazer a vontade dele, e para fazer a vontade dele nós vamos ter que amar o nosso próximo. Não viver uma vida querendo adquirir coisas. Nós temos que viver uma vida, viver bem com quem nós estamos juntos, a nossa família, os nossos amigos, enfim, todos aqueles que nos cercam, e o principal de tudo, fazendo a vontade de Deus. Porque o dia que Deus chegar até nós, como ele chegou para aquele homem ali, e falar assim, hoje eu vou te recolher, nós não vamos ter que olhar, nossa, mas eu queria fazer isso, não, nós fizemos tudo aquilo que nós pudemos fazer, nós vivemos com intensidade, nós amamos com intensidade, nós perdoamos quando foi preciso, nós reconciliamos quando for preciso também, e isso vai agradar a Deus. Para você ter uma noção, eu passei grande parte da minha vida, até meus 30 anos, eu tinha um sonho em ter um pedaço de terra, um sítio, uma fazenda, algo desse tipo. Mas aí, quando eu fui me aprofundando no Evangelho, eu entendi o seguinte: se for da vontade de Deus, isso vai chegar na minha vida, mas eu não vou me desgastar por isso. O que eu faço hoje? Eu me desdobro, eu tento administrar meu tempo da melhor maneira possível para ajudar as pessoas que precisam. Eu não estou preocupado em ter celeiros grandes, não estou preocupado em ter coisas boas, não. Quero dar uma condição primeiro para as minhas filhas, que Deus confiou elas a mim. Dar uma condição boa para minha esposa, porque nós estamos juntos, nós queremos viver bem. E o restante do meu tempo eu tento me desdobrar para socorrer todos aqueles que precisam. Porque o dia que Deus chegar até mim e falar assim, te recolherei hoje, eu não vou olhar para trás e falar assim, nossa, eu devia ter amado mais os meus sobrinhos, as minhas irmãs, os meus, enfim, todos aqueles que me cercam, os meus amigos, não. Os meus amigos, eu tenho a maior facilidade do mundo de olhar no olho dele e eles sabem disso e falam assim, olha, eu estou te ligando aqui porque eu me preocupo com você, eu quero saber como você está, olha, eu estou aqui, viu? Não esquece não, sabe que eu te amo demais. Então isso para mim não tem dificuldade nenhuma. E se eu morresse hoje, se Deus me tirasse aqui hoje, eles sabem que eu estou falando a verdade. E Deus sabe que eu estou falando a verdade. Então eu queria que você passasse a colocar isso dentro do seu coração. Você pode planejar, você pode desejar as coisas, mas que isso não seja aquilo que vai nortear a sua vida. Procure entesourar-se no céu, porque lá sim as coisas não corrompem. Lá que nós temos que ter crédito. Aqui, se nós de repente Deus nos tirar hoje, você de repente tiver muitos bens, isso de repente vai ser motivo até de desunião, de conflito, de atrito para os que vão ficar aqui, querendo cada um se aproveitar daquilo que foi deixado para trás. O que nós temos que deixar para os nossos filhos é o estudo, é o legado de ensinar um caminho que eles devem seguir, que é o caminho de Deus, e dar condições a eles, porque na nossa falta eles vão saber seguir o caminho que deve ser seguido. E essa sim é a nossa missão, ensinar aquilo. Se hoje você tem uma casa, glória a Deus, Deus seja louvado por isso, mas de repente seu pai não teve condição de te dar uma casa. Se hoje você tem um carro, de repente você conseguiu, mas seu pai de repente não teve condição de fazer isso na sua vida. Mas que você saiba que você pode planejar, você deve planejar, mas que isso não seja o rumo da sua vida, que isso não seja a prioridade na sua vida. Procure viver com intensidade com quem está do seu lado, procure viver como se não houvesse o amanhã, abrace mais, fale mais, se doe mais pelas pessoas, e isso é o que eu queria passar para nós nessa noite. Eu vendo a pregação do pastor Léo na terça-feira passada, nós valorizarmos o quanto vale um amigo, vale muito. Mas quanto vale aqueles que estão do seu lado? Vale muito. A Bíblia fala que uma alma, ela vale mais que todo mundo perdido. Então, quer dizer, tudo que está à nossa volta vale muito as pessoas que estão à nossa volta. Ainda mais aqueles que nós temos vínculos de sangue.
Então faça a sua parte. Não passe uma vida querendo provar para as pessoas que você é bom. Você não precisa disso. E é isso que eu queria passar para vocês. Que Deus te abençoe a sua família, abençoe todos que você ama, e que em nome de Jesus você possa repensar os seus conceitos e comece a amar mais, comece a aproveitar mais o presente, porque o futuro ele não existe. Amém? Eu estarei aqui fazendo uma oração por você, pela sua família. Que você curve sua cabeça, feche os seus olhos e receba esta oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por este momento, pelas palavras que foram ditas aqui, que tudo aqui possa ser para a glória do teu santo nome. Que essas pessoas que estão ouvindo, vendo, na verdade, este vídeo, elas possam, ó Deus, repensar os seus conceitos e possam tomar decisões que agradem ao Senhor. Pai, muito obrigado por poder hoje ter a mente que eu tenho, não querer acumular tesouros nessa terra, mas de querer viver uma vida de intensidade, tanto de amar, em perdoar, em ser uma referência para as pessoas, de uma pessoa que busca fazer a tua vontade. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que irão ver esta mensagem, que ela possa realmente cumprir o propósito do Senhor, que é alcançar vidas, que mais pessoas se rendam a Ti a cada dia e busquem fazer a tua vontade. Assim eu oro e declaro a vida de todos que estão assistindo abençoada, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Deus te abençoe. Lembrando que na terça-feira o pastor Lélio deve estar aqui trazendo uma palavra para todos nós, que você se esforce aí, porque cada palavra que você ouvir, se você tentar botar em prática, eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma. Deus te abençoe em nome de Jesus, um forte abraço. E você que me conhece, você tem meu telefone, pode me ligar, eu estou à disposição de cada um de vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.